Uma das maiores tragédias do estado de São Paulo aconteceu bem no centro da cidade. Um incêndio que matou mais de 180 pessoas e que, segundo muitos relatos, ainda não se encerrou completamente. Até hoje, o antigo prédio Joelma é lembrado, não apenas pela sua fatalidade, mas por histórias de terror, por histórias estranhas que surgiram depois. Relatos de vozes, gritos e aparições que ninguém consegue explicar. Olá pessoal, eu sou a Vivi e aqui no canal eu conto histórias de terror, histórias inventadas ou histórias de experiências de vocês. Então, se você tem uma história assustadora, um relato estranho para contar, pode mandar para o e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo. Quem sabe a próxima história a ser contada é a sua. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta todos os vídeos, comente, deixe sua opinião aqui embaixo e vamos para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é o incêndio do edifício Joelma. Inaugurado em 1971, o edifício Joelma pertence à empresa Banco Crefisa Investimentos. Era um prédio muito moderno para a época, 25 andares, que funcionava como um grande centro de escritórios. Os 10 primeiros andares do edifício eram destinados ao estacionamento, e acima deles, centenas de trabalhadores ocupavam os escritórios comerciais. Por fora parecia muito seguro, mas por dentro era uma grande armadilha. No dia 1º de fevereiro de 1974, a rotina seguia normal. Os trabalhadores estavam lá no prédio fazendo seus afazeres do dia a dia. Era mais um dia comum e normal de trabalho. Até que no meio da manhã começa um curto-circuito no sistema de ar-condicionado, localizado no 12º andar, que foi onde tudo começou. O problema é que o prédio não estava preparado para um acidente daquele porte. Ele não tinha escadas de incêndio, não tinha saídas de emergência e nem extintores suficientes. Não havia um alarme de incêndios, nem sistema de sprinklers, e foi ali que o fogo achou o seu cenário perfeito para espalhar. Quando as chamas começaram, muitas pessoas nem perceberam de imediato, dado o tamanho do prédio. Algumas pessoas só perceberam quando a fumaça já estava se espalhando pelo prédio todo. E foi aí que começou o desespero, pois muitas pessoas tentavam escapar subindo para os andares superiores, acreditando que ali eles estariam mais seguros, por estarem mais distantes do fogo. Só que o fogo foi se alastrando e foi subindo também para os andares superiores. A fumaça já estava entrando nos banheiros, onde as pessoas corriam para se esconder. Foi tudo muito rápido, o calor aumentando, a visão ficando mais difícil, e as pessoas subiam para os andares para tentar escapar de alguma forma, tentar se proteger. Até que algumas pessoas que já estavam encurraladas pelo fogo decidiram tomar uma decisão. Elas iriam pular dali mesmo, dos andares mais altos, para tentar escapar e sobreviver àquele incêndio. Foi uma cena totalmente horrível. As reportagens estavam chegando e tem várias fotos e filmagens da época das pessoas se jogando lá de cima. Foi uma cena totalmente desesperadora. Um verdadeiro filme de terror. As pessoas que tentavam se esconder nos banheiros acabaram morrendo asfixiadas devido à grande quantidade de fumaça. E as que tentaram descer pelas escadas acabaram sendo mortas queimadas. Um dos relatos mais perturbadores foram de pessoas que tentaram descer pelos elevadores. E no início do incêndio, algumas pessoas conseguiram escapar pelos elevadores, mas conforme foi aumentando, os elevadores pararam de funcionar. Um grupo de 13 pessoas decidiram tentar escapar juntas pelo elevador. Só que o elevador parou de funcionar e elas ficaram presas ali dentro. A mais alta temperatura transformou aquele elevador numa verdadeira fornalha, e nenhuma delas conseguiu escapar. Aqueles corpos foram achados depois num estado tão devastador que nem foi possível a identificação dos corpos. E também, estranhamente, nenhum parente decidiu reclamar desaparecidos ali. Então, aquelas pessoas ficaram totalmente sem identificações e foram enterradas posteriormente juntas. O cenário era tão devastador que nem o bombeiro estava capacitado para um incêndio daquela magnitude. Não havia equipamento adequado para aquele incêndio, porque o prédio era muito alto e as escadas dos bombeiros conseguiam chegar apenas até o 10º andar.
e aquele prédio tinha 25 andares. Os bombeiros fizeram o máximo que podiam para salvar as vítimas da melhor maneira possível, mas ainda assim houveram muitas vítimas fatais. Foram mais de 180 mortos e mais de 300 feridos no final. Essa foi uma das maiores catástrofes humanas acontecidas aqui no Brasil. Investigações posteriores revelaram várias falhas drásticas, como por exemplo instalações elétricas inadequadas, o uso em excesso de materiais inflamáveis na construção do prédio e a ausência total de um sistema de segurança. Os responsáveis pelo prédio posteriormente foram condenados a penas leves, de 2 ou 3 anos de detenção, devido à negligência. A tragédia então provocou um grande apelo popular e levou à reformulação de códigos de obras de segurança em edifícios no Brasil, pois naquela época não se falava muito sobre isso. Não tinham muitas regras para as construções de prédio para se evitar acidentes, e foi aí resultou em um apelo da população para que fossem implantadas novas regras de construção e segurança em edifícios, para que se evitassem outro acidente futuro, além da reformulação dos códigos de obras e edificações. Após o acontecido, o prédio passou por uma grande reforma e reestruturação. Ele foi reaberto novamente e renomeado Edifício Praça da Bandeira. E hoje continua abrigando vários escritórios comerciais, mas muitos dizem que o passado ainda está lá, pois é aí que começam os relatos sobrenaturais. Funcionários e pessoas que passam ali pelo prédio falam que ainda hoje escutam gritos de socorro, choros agonizantes, aparições em janelas de pessoas estáticas em andares que estão vazios, além de cheiro de fumaça que aparece e some de repente. Tem pessoas que acreditam que as vítimas ficaram presas ali, as almas não conseguiram sair, devido ao grande sofrimento dos últimos momentos. Porém, também há uma história de que, alguns anos antes, nos arredores daquele prédio, houve um triplo assassinato. Um professor acabou assassinando sua mãe e suas 2 irmãs, e os corpos foram desovados num poço, próximo ao local onde o edifício Joelma foi construído. E quando a polícia descobriu, o professor se suicidou. Então, algumas teorias dizem que aquele local seria amaldiçoado, devido à história anterior, e que aquela energia ruim ficou ali naquele local, e o que teria sido também um dos pontos para se acontecer aquele grande acidente e incêndio no edifício Joelma. Além disso, tem a história das 13 vítimas do elevador. Elas não foram identificadas e foram enterradas lado a lado. Com o tempo, o zelador do cemitério começou a relatar que ele escutava gritos, choros perturbadores e agonizantes vindo dos túmulos daquelas 13 pessoas. Foi então que ele teve a ideia de jogar água em cima dos túmulos para aliviar a dor e o tormento daquelas almas, que segundo ele, teria cessado aqueles gritos. E após isso, muitas pessoas começaram a visitar aqueles túmulos, deixando copos de água sobre as lápides, para dar um descanso às almas. E tem algumas pessoas também que acreditam terem recebido bênçãos após pedir para aquelas almas. Desde então, o local passou a atrair vários curiosos, que têm curiosidade sobre a história e sobre os fatos sobrenaturais que aconteceram depois. O incêndio do edifício Joelma não acabou em 1974, porque para muitos o desespero não terminou ali, porque as vozes das vítimas ainda são ouvidas, porque talvez algumas não conseguiram sair de lá. Bom, pessoal, essa foi a história de hoje. É terrível pensar que aquelas pessoas passaram por momentos tão horrorizantes, desespero tremendo e tiveram que tomar algumas atitudes drásticas. É um caso muito triste que marcou a história do nosso país, mas muitas pessoas ainda não conhecem essa história. E hoje estou gravando esse vídeo no dia 1º de fevereiro, quando se fazem 52 anos dessa trágica história. Então eu decidi trazer esse vídeo para o canal para informar vocês do que aconteceu naquela época e de todas as histórias que vieram após esse acidente. Se vocês já conheciam a história e tem algum relato, alguma coisa que eu não comentei no vídeo, podem deixar nos comentários para a gente conversar e ficar a par de algum fato desconhecido. No mais é isso, espero vocês no próximo vídeo e até mais!